Igreja, Pai do Senhor, amém? Vamos de novo, vai. Boa noite, igreja, Pai do Senhor, amém? Aê, glória a Deus, que alegria imensa poder estar junto aqui com vocês, nessa noite tão especial. Na verdade, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, no nome de Jesus, onde há dois ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele está. Então todos os momentos com Jesus se tornam momentos especiais, você crê nisso? Glória a Deus, pastores. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar junto com vocês, uma igreja linda. E eu vim acompanhado hoje com a pastora, minha gata. Acena aí, amor, por favor, minha gatinha. Eu vim também com as minhas duas pequenas, a Luna e a Ayla. A Luna tem 4 anos, a Ayla tem 2 aninhos, vai fazer 3 anos logo. Eu sei que a aparência do pastor assusta um pouco, e ainda na imagem que eles publicaram, deu meio que uma quebrada, né? Mas lá na igreja ninguém senta na frente até me conhecer, né? E depois a galera começa a dar uma quebrada, então eu sei que aqui a galera não está meio que sentado na frente, mas no final dá tudo certo em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero também dizer antes da ministração que o quanto que eu já fui pastor abençoado pelas suas ministrações no Spotify, né? Para quem não sabe, eu trabalho na feira, eu sou feirante, né? Meu pai ele cultiva, meu pai ele planta na terra. Eu moro em Suzano, ainda não moro em Itaquá, mas eu moro em Suzano e meu pai tem uma chácara em Itaquá, então ele planta e eu e meu irmão nós saímos para a feira com um caminhão carregadaço para conseguir vender na feira, nas feiras de de Guaianazes, São Miguel Paulista. E nesses momentos que eu saio 2h30, 2h40, 3 horas da manhã, é o momento que eu coloco meu fone de ouvido e começo a escutar também palavras, começo a escutar louvores, momento que eu também tenho com Deus, e o quanto que eu já fui abençoado nas madrugadas pelas suas palavras, pastor. Glória a Deus, que você continue sendo esse instrumento em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos lá. Amém? Glória a Deus, eu preciso de vocês. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós chamamos a Tua presença, chamamos a Tua unção que despedaça o jugo, que quebra as barreiras. Nós queremos elevar o Teu nome à mais alta posição de honra nas nossas vidas. Nesse lugar aqui está o Teu corpo reunido, Pai, para Te adorar, para buscar a Tua face, para ser alimentado e apacentado por Ti, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor que deu a vida por nós. O Senhor é o bom pastor que cuida, Senhor, das nossas vidas, que tem nos dado direção, que tem, Pai, em nome de Cristo Jesus, nos alimentado. E aqui está, Senhor, a Tua palavra. Eu não estou aqui, Senhor, para Te atrapalhar de nenhuma forma, mas eu estou aqui, Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Fala com cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, que se deslocaram até esse lugar, Pai, para Te adorar e para receber direções. Que seja uma noite especial, Pai, de cura, de transformação, de libertação. Nós desde já repreendemos tudo aquilo que pode se levantar contra esse momento, amarramos e amordaçamos e expulsamos em nome de Jesus tudo aquilo que lhe é contrário. Senhor, nós declaramos céus abertos sobre esse lugar, nós declaramos, Pai, que Tu és mais que bem-vindo aqui. Nós Te pedimos, por favor, Senhor, faz a Tua vontade. Nós Te pedimos, por favor, manifeste o Teu querer, seja ligado na terra para que também seja ligado nas regiões celestiais, e que a Tua vontade seja feita. Assim nós Te glorificamos e aplaudimos o Teu nome, em nome de Jesus. Sou pastor em Itaquaquecetuba, mais conhecido como Itaquá. Quantos aqui conhecem Itaquá? Quem é que me conhece? Tem uma galera. Quem não me conhece, levanta a mão. Não está perdendo nada. Mas pastores lá em Itaquaquecetuba, há 6 anos atrás, nós fomos enviados para a cidade de Itaquá. E ainda era um núcleo, em uma garagem. O trabalho em Itaquá já vinha mais de 10 anos, 12, 13 anos como núcleo, por conta da desistência de algumas pessoas. Eu fui enviado cedo, né, com a missão, né, de pastor na cidade de Itaquá. Eu tinha de 21 para 22 anos, hoje eu tenho 27 anos. Eu sei que as coisas aconteceram muito rápidas na nossa vida, até a gente chega a se assustar, assim como também as próprias pessoas ao nosso redor se assustam com esse processo que aconteceu, as coisas na nossa vida. Mas hoje nós estamos lá em um local preparado pelo Senhor. Em nome de Jesus, em breve também nós já estaremos em um novo local, em um novo salão, para a honra e glória de Jesus. Mas nós estamos lá em frente, um local bem localizado, em frente à prefeitura. O pastor teve a oportunidade de ir lá algumas vezes.
E glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? E eu tenho certeza que vai continuar fazendo poderosas coisas, infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, em nome de Jesus. Família, existem momentos que nós passamos na nossa vida em que nós vamos nos sentir muitas vezes como os próprios discípulos se sentiram após uma pesca frustrante. Momentos a qual nós vamos estar na nossa vida lavando as redes. E momento de lavar as redes são os momentos que nós temos de autoavaliação, são os momentos onde nós fazemos o check-up, onde nós estamos ali fazendo um raio-x espiritual de como que está a nossa vida, para onde nós vamos ir, tudo aquilo que está acontecendo, o conjunto de informações ao nosso redor. E em momentos assim de autoavaliação, são momentos que nós nos pegamos muito mais pensativos do que outros dias. E aí muitas vezes vem justamente essa frustração, esse balanço nas nossas vidas, como os próprios discípulos que estavam ali após não ter pegado nada, e eles estão lavando as suas redes. No Evangelho de Mateus vai dizer sobre isso. Eles estão lavando as suas redes, ou seja, tentando, analisando toda a situação, o conjunto de informações. Puxa, por que eu não peguei peixe? Por que as coisas deu errado? Ou pensando nas próprias dívidas da família, porque alguns dos próprios discípulos, eles eram casados, eles tinham as suas famílias, eles usavam da pesca para mantimento da tua casa. E assim também nas nossas vidas, nós vamos ter momentos que nós vamos estar refletindo sobre a nossa caminhada com Deus, como está o nosso casamento, como estão os nossos filhos, como que nós planejamos, nós como pais também planejamos o futuro dos nossos filhos. E são momentos assim também nas nossas vidas, que as nossas estruturas são abaladas, e nós nos sentimos assim, nas nossas convicções, abalados nas nossas estruturas. E o convite sobre aquela frustração que os discípulos passaram foi o convite mais lindo que eles poderiam ter recebido. Não foi um convite de alguém chamando, cara, vamos para uma tabacaria, vamos para uma balada, vamos para o Fluxo. Eu não sei se aqui tem Fluxo em Jacareí, porque a gente passou e viu umas rocinhas, viu um local mais... Não sei se aqui tem Fluxo? Tem aqueles lá que os caras encostam com os carrão e tal, abre o porta-mala e os caras com a moto sem escapamento faz... Lá passa em frente da igreja, meu irmão. Mas o convite sobre aquela frustração que os discípulos passaram foi um convite lindo que Jesus fez, e uma palavra extremamente profética que também nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, que é: siga-me. Esse foi o convite que os discípulos receberam de Jesus. Após uma frustração, Jesus fala: do seu jeito não deu certo, faz do meu jeito. Eles lançam a rede para a direita, eles pegam um grande quantidade de peixe, eles nem ficam com os peixes, e aí eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Uma palavra profética. E nos momentos difíceis, momentos que nós estamos pensativos demais, fazendo essa autoavaliação, pensando em muitas coisas, ou muitas vezes pensando em desistir, nós precisamos nos lembrar da palavra que nós recebemos no início da nossa caminhada, que foi: siga-me. Amém? Que você se lembre em momentos difíceis da palavra que Jesus disse para você, do chamamento que você teve, e que você possa seguir cabalmente essa missão em nome de Jesus. Então lembre-se que em momentos difíceis você vai receber diversos tipos de convites. Por quê? Você não está legal, cara? Toma uma, faz isso, fuma esse bagulho aqui. Não é errado isso assim. O que a Bíblia fala é sobre questões, e ainda usa a própria palavra, fala sobre questões de se embriagar, mas você tomar um gole e beber socialmente, você precisa se distrair, cara, vamos ali. Convites que também nós recebemos diversos convites, mas nós precisamos lembrar da palavra que nós recebemos, do convite que ecoa desde a eternidade para as nossas vidas, que é o convite de Jesus nos dizendo: siga-me. E é no momento que nós resolvemos seguir então a Jesus que as coisas começam a ser colocadas em ordem nas nossas vidas. Nós não devemos esperar que as coisas melhorem para que assim nós possamos seguir a Jesus. Nós temos que seguir a Jesus mesmo sangrando. Por mais difícil que sejam os desertos dessa vida, nós fomos chamados como igreja e como filhos de Deus a perseverar e se lembrar todos os dias de quem nos chamou. Amados, Jesus não nos colocou em uma enrascada quando nos chamou.
Jesus não fez isso com você, de te abandonar no meio do caminho, de te abandonar no meio da tempestade. O que Ele espera de nós é que nós venhamos amadurecer como seus filhos e andar por fé, em nome de Jesus, amém? Então Jesus não te colocou em uma enrascada. No momento que você está passando, você fala, puxa, eu me sinto tão sozinho, abandonado, por que está acontecendo isso comigo? Jesus não te colocou em uma enrascada. Ele está te treinando, te capacitando, te moldando para que você possa cumprir cabalmente a sua missão sem olhar para trás, amém? Então não desista nos momentos difíceis. Então você deve seguir a Jesus mesmo sangrando, mesmo que esteja difícil os desertos da vida. A própria palavra deserto, numa do leque da palavra hebraica, nos traz um significado de midbar. A palavra deserto no hebraico também traz o significado da palavra midbar. E a soma dessas letras traz um significado incrível para todos nós, que significa lugar de colocar em ordem. Deserto significa o lugar onde as coisas são colocadas em ordem na sua vida. Então não questione os desertos que você está enfrentando. Não questione os momentos difíceis que você tem passado nessa vida, porque Deus está te ajustando e está colocando as coisas em ordem dentro de você. Então, em meio às dificuldades, em meio ao caos que você enfrentar, ou que você está enfrentando, se você se render diante de Cristo, Ele vai entrar em cena, Ele vai fazer tudo novo, as coisas vão ser colocadas em ordem, porque Ele tem o poder de fazer tudo novo. Ele pode reconstruir o seu casamento, as suas emoções, a sua saúde. Ele pode te ajudar a lidar melhor com os seus filhos. Ele pode te auxiliar no seu ministério, porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E se Jesus é o autor, a história só pode ser escrita por Ele. E aonde o mundo diz que não tem jeito, Jesus diz, tem jeito sim. Igreja, vocês estão olhando para alguém que chegou arrebentado na igreja, destruído na igreja, por conta das minhas próprias escolhas. Não foi porque Jesus ou porque Deus pesou a mão, como alguns chegam a dizer. Não foi por causa disso. Eu vim de família, como alguns chegam a dizer, de um berço cristão. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Eu tenho irmãos gêmeos, idênticos, da mesma placenta, até as tatuagens chegam a parecer um pouco. Ele está passando um período afastado dos caminhos do Senhor, mas eu tenho certeza que no tempo de Deus ele vai voltar. Mas teve um tempo atrás que ele estava numa balada, e aí ele estava numa balada lá da rapaziada, de alguns amigos nossos também, lá em Suzano, e ele estava numa balada, e os caras pegou e falou, pastor, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não sou o pastor não, é meu irmão. É você sim, você está querendo se esconder. Quase arrumou a maior treta na balada. Ele falou, teve que mostrar foto da minha família. Parece, se você um dia você falar, e aí pastor? Ele vai cumprimentar aquele cara de pau. Ele fala, e aí, beleza? Às vezes ele vai lá na igreja, eu só vejo a galera, eu só escuto da minha sala, galera, e aí pastor? Ele, e aí? Eu falo, mano, por que você responde? Ele fala, porque até eu explicar dá muito trabalho. Então é mais fácil eu responder, depois a galera se vê com você. Só que, por volta entrando na fase da adolescência, por mais que você olha e fala, puxa, um pastor novo, eu passei por algumas situações meio complicadas. E pela fase da minha adolescência eu tive um envolvimento muito pesado, eu e meu irmão, juntamente com meu irmão mais velho, que já tinha essa facilidade, já foi preso 3 vezes. E a gente teve esse envolvimento pesado com a parte do tráfico e muitas outras coisas. Até que um dia, resumidamente para vocês aqui, eu tinha já saído da igreja, estava envolvido com muitas coisas. Inclusive nós tínhamos uma casa onde nós cortávamos a maconha, preparávamos todas as coisas para abastecer algumas lojas, se você me entende, algumas biqueiras. E aí a gente fazia todo esse trabalho. Eu já tinha me afastado bastante tempo, já tinha me afastado muito de Deus, a ponto de estar acontecendo os cultos dentro de casa, e a gente passando com os canos de PVC, com as tampas, cheio de drogas no meio do culto, dentro de casa, que estava acontecendo, sem temor nenhum a Deus. Até que um dia eu estava junto com meu irmão, os gêmeos, e eu estava andando de carro junto com ele lá no próximo do centro de Suzano. Uma viatura parou nós. Lógico que por mais que eu sou pastor, galera, entenda algo.
a galera não vai olhar para minha credencial. Se o policial olha aqui, não sei como é que os policiais daqui de Jacareí, mas lá de Itaquá e de Suzano, eles batem o reconhecimento. Não sei se tem algum policial nosso meio, fica tranquilo, que lá eu tenho diversos policiais dentro da igreja, tá? Mas quando os policiais olham, eles voltam a viatura na hora, vem atrás, enquadra. E aconteceu isso, estava eu e meu irmão, nós estávamos com o vidro baixo, eu tinha 18 anos. E aí nós estávamos com o carro, e aí eu acabei, resumindo toda essa situação, eu acabei indo preso. E os policiais me levaram preso, porque falaram, você é muito folgado. E eu era muito folgado mesmo. Eles tinham razão. E eu acabei sendo levado para a delegacia. Da delegacia depois eu fui para o CDP de Suzano. Mas quando eu estava na delegacia, dentro do corrote, tinha um vidrinho. E aí quando eu vi meu pai chegando na delegacia, eu vi meu pai sendo usado por Deus de uma forma que aquele amor me constrangeu, que deu para fazer uma leitura labial daquilo que ele estava falando para mim, que eu não tinha como escutar. E ele olhou por entre o vidro, ele chorando, ele disse, eu vou te tirar daí. Naquele momento veio um constrangimento. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Meus pais não me ensinaram dessa forma. Porque meus pais, como pastores, um dia nós estávamos fazendo tantas coisas erradas, que ele falou assim, vocês querem continuar assim? Vocês já são maiores de idade, vocês vão permanecer assim? Beleza, aqui dentro de casa não. Eu não quero ser como Eli foi para os seus filhos, Ofni e Finéias. Eu não entendi muito bem aquilo que ele estava falando, mas hoje eu consigo entender, porque ele não queria perder a autoridade e ser legalista com aquilo que eu estava fazendo de errado. Ele, como pai, sempre me ensinou e me instruiu o caminho. E se hoje, hoje eu sou um pastor, e se hoje eu sou um bom marido, e se hoje eu sou um bom pai, foi porque o meu pai me marcou com essas atitudes dele. E quando ele olhou por aquele vidrinho, ele disse, eu vou te tirar daí. Meu irmão, aquilo foi um constrangimento. Eu fui levado para a delegacia, fui confundido com uma quadrilha de que tinha roubado uma família de idosos coreanos, e aí eu levei uma caprichada lá dentro também. Desci para o CDP de Suzano, fiquei na inclusão, desci para o convívio. Quando eu cheguei lá no convívio, eu passei pelos primeiros quartos ali, conversei com a rapaziada que coordena toda a questão da estrutura do sistema carcerário. E ali eles fizeram algumas perguntas, tal. Eu fui para o barraco, e quando eu cheguei no barraco, estava tocando um louvor. Tinha o meu barraco do raio, entre o raio 9 quartos, se eu não me engano. Entre os barracos que tinham ali, o meu barraco era o único que tinha um pastor. E eles estavam ali cantando um louvor. E naquele momento o que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu comecei a refletir daquilo que eu estava passando. Já estava familiarizado com muitas pessoas, porque eu conheci inclusive muitas pessoas que estavam presas ali, alguns amigos que estavam. E aí quando eu cheguei, e foi passando alguns dias, se passaram alguns dias, e aí eu peguei e eu deitei na pedra. Um amigo meu falou assim, Henrique, deita aqui em cima, porque eu deitava no chão, eram os praianos, que deitavam no chão. E eu subi, eu deitei na pedra, tomei uma ducha, deitei na pedra. E quando eu deitei na pedra, eu falei para Deus, Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Me tira daqui que eu paro de fazer todas as coisas erradas. Se o Senhor me tirar daqui, eu paro de beber, eu paro de fumar, eu paro de usar tudo. Eu entrego minha vida para o Senhor e eu vou viver uma vida para Ti. E aí eu fiz essa oração deitado na pedra em lágrimas, se lembrando da minha família, se lembrando das pessoas, se lembrando daquilo que eu tinha de liberdade. Porque, meu irmão, é muito ruim você estar dentro de um local, é igual um passarinho dentro de uma gaiola. Você está sendo alimentado. E aí tem alguns que ainda falam, pastor, mas se o passarinho for embora, morre. Mas se fosse bom para ele, você poderia deixar a gaiola aberta. E aí eu peguei e eu fiz essa oração para Deus. No outro dia, chegou um rapaz e falou, salve gêmeos. Eu falei, salve. Ele falou assim, seu alvará de soltura chegou. No outro dia, eu estava com shampoo na cabeça, eu ia tomar banho. Eu tinha feito aquela oração à noite. E aí o meu alvará chegou no outro dia de soltura. Isso foi em dezembro, é muito difícil. Para quem conhece, sabe que é muito difícil chegar um alvará em dezembro. Eles seguram o máximo para a pessoa passar o final de ano lá. E aí eu peguei, eu saí, estava tendo uma festa, já tinha uma moto em casa. Falou, você vai para lá porque... Igreja, eu não saí do mundo do crime porque eu caguetei alguém ou porque eu peguei mulher dos outros. Eu não fiz isso, eu saí porque eu tive encontro com Jesus. E eu fiz isso porque eu precisava fazer, porque eu não estava aguentando mais. E aí eu fui nessa festa e os caras falaram, fuma aí, bebe aí, estava tudo preparado. E eu falei, não quero mais fazer isso, cara. Eu não quero isso para minha vida mais. E aí os caras falaram, você vai virar crente? Eu falei, não sei. E aí se passaram alguns dias, eu não procurei nenhuma igreja, mas estava
né, pensativo. E inclusive, igreja, eu estava muito bravo com um policial que tinha me prendido, um dos policiais que tinha me prendido, porque eles tinham dado uma caprichada. E eu gravei o rosto de um e eu estava muito bravo. Eu falei, eu vou pegar esse cara de algum jeito, eu vou fazer besteira. E eu fiquei alguns dias sem dormir. E aí se passaram alguns dias, eu sofri um acidente indo para a cidade de Tiradentes, né? Eu sofri um acidente ali de moto, e aí eu voei por cima do carro, o carro apareceu na frente, eu voei, e aí um amigo meu que estava em outra moto ficou desesperado, ele falou assim, Henrique, eu não sei o que aconteceu, eu sei que você estava indo em direção ao poste, mas alguma coisa te tirou do poste. Eu já sabia que era Deus. Eu falei, eu estou ramelando com Deus, porque eu fiz um voto com Deus, mas eu não estou indo buscar Deus. E aí eu fiquei um pouquinho mais de 30 dias sem andar, e naquele dia que eu estava em casa, já sem andar, limitado, uma missionária da igreja da minha mãe chegou lá em casa e ela disse, Deus quer refazer a aliança que Ele tinha com você. E eu falei, eu quero isso para a minha vida. Naquele momento eu aceitei a Jesus, eu voltei para os caminhos do Senhor. Até então eu estava procurando um local para me ir como igreja. E aí eu recebi um convite de um parceiro que tinha acabado de sair da casa de recuperação, e ele falou, Henrique, vamos para uma igreja ali, chama Bola de Neve. Eu falei, Bola de Neve? Eu falei, vamos. Pensei que era uma banda, eu não sabia que era uma igreja. Tem gente que acha que é sorveteria, tem gente que acha que é restaurante japonês. Bola de Neve sushi. Nossa, vocês demoraram para entender, né? Vocês demoraram para entender. E aí eu fui para a igreja numa quinta-feira. E naquele momento que eu fui para a quinta-feira lá no Bola de Neve Suzano, comecei a ir todas as quintas-feiras. Aí eu falei, puxa, não tá dando, não preciso de mais. Comecei a ir todo domingo. Aí eu consegui arrastar o meu irmão, a gente começou a caminhar junto, e aí a gente começou a participar da célula. Quando eu vi, eu já estava envolvidaço, e inclusive eu já estava dentro da casa do pastor. E para quem não sabe, o pastor lá de Suzano, ele é policial. Só que Deus foi trabalhando nos mínimos detalhes para que eu fosse curado dessa situação. Eu participei do Cura e Libertação, e todas as fichas que eu colocava do Cura e Libertação, eu queria me libertar disso, porque todo enquadro que eu tomava, eu já saía um pouquinho daquela situação. E aí, eu fiquei na igreja, na célula sempre via um rapaz para me cumprimentar, e eu não sabia, e depois eu descobri que ele era policial da Força Tática em Suzano, aquele que vinha para abraçar já para ver se tinha alguma coisa, né? Mas não tinha nada. E aí, se passou um tempo, né? Já tinha se passado, nós nos conhecemos na igreja, eu e a pastora, nós participamos do período de oração, em 1 ano nós nos casamos. E aí o que aconteceu, igreja? Nós fomos enviados para Itaquá, resumidamente para vocês como pastores. Só que ainda existia uma situação mal resolvida dentro de mim, com os policiais. Aqueles policiais, o pastor Amaury de Suzano, o Gabriel, que sempre me recebia da Força Tática, nós criaram meus amigos, foram uma amizade que nós desenvolvemos, mas ainda eu tinha uma situação mal resolvida, até que a minha mais velha nasceu, a Luna nasceu. E aí, no dia que a Luna nasceu, nós estávamos indo com um grupo de obreiros, eu estava indo com um grupo de obreiros lá para casa, e naquele momento que eu estava indo com um grupo de obreiros lá para casa, veio um farolzinho atrás, eu falei, é enquadro. E aí eu olhei para trás, eu vi que era uma viatura, nós descemos. Na hora que eu desço, eu dou de cara com quem? Com o policial que tinha me prendido. Eu engoli, tinha um elefante dentro de mim. E aí naquele momento, ele fez lá, ele falou assim, puxa, eu lembro de você. Eu falei, eu lembro de você também. E aí ele fez toda aquela parte, eu vou achar alguma coisa no carro. Eu falei, você não vai achar nada, eu vou achar alguma arma, alguma coisa. Eu falei, você não vai achar nada, pode ficar tranquilo. E aí naquele momento ele perguntou para o pessoal que estava com a gente, falou assim, o que ele é seu? E aí eles olharam para ele e disseram, é meu pastor. Ele, pastor? Eu falei, as coisas mudaram. Ele falou, de qual igreja? Eu falei, Bola de Neve. Aí ele olhou para minha cara assim, e tinha um outro policial que não estava no dia que eu tinha sido preso, mas era um policial que ele olhou para minha cara, ficou olhando muito tempo, ele estava pilotando a viatura, ele ficou olhando muito para mim. E no final de todo aquele enquadro, demorou um tempo, nós estávamos já no escuro, era no meio do mato, e aí eu falei assim, eu preciso resolver essa situação. E aí a galera entrou, os que estavam, o casal, as pessoas que estavam comigo entraram no carro, e nisso que entraram no carro eu falei assim, seu policial, posso conversar com o senhor? Ele falou, pode.
Eu falei assim, por muito tempo eu fiquei com uma birra e eu queria te matar, cara, desculpa a palavra, mas eu queria te matar de tanto ódio que eu tinha dentro de mim. Só que hoje, olhando por outro lado, eu consigo enxergar que você naquele dia foi usado por Deus. Porque se o Senhor não tivesse me prendido naquele dia, ou era para mim estar mais enfiado na cadeia, ou era para mim estar morto. E eu queria te agradecer, porque naquele dia você foi um instrumento de Deus. Hoje eu sou casado, tenho a minha filha que acabou de nascer, sou pastor de uma igreja, e no dia que você quiser tomar um café em casa, você está mais que convidado para ir lá em casa tomar um café. Eu posso te dar um aperto de mão. E igreja, naquele dia Satanás foi envergonhado. Naquele dia, aquele peso que eu tinha dentro de mim foi embora. Hoje nós temos policiais. A pastora esses dias fez um casamento militar de um casal de policiais na igreja. Nós temos um trabalho da assistência social dentro da base da GCM de Itaquá, que é a Guarda Civil Municipal. Então nós temos esse trabalho lindo. Nós fizemos um Natal solidário dentro da guarita dos policiais que não puderam passar com as suas famílias. Então Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. E vocês estão olhando para uma pessoa que era justamente uma pessoa frustrada, quebrada, mas Deus é aquele que pode restaurar todas as coisas em nome de Jesus, amém? Então, aonde muitas pessoas declaram que é impossível, Deus diz: tudo é possível ao que crê. Sabe por quê, igreja? Porque existe uma história, eu gostaria que você gravasse isso. Existe uma história maior do que a sua dor. Existe uma história maior do que a sua frustração. Existe uma história muito maior do que o momento que você está passando agora, do que os momentos pensativos que você se encontra hoje. Existe uma história muito maior do que a sua dor. E nós não podemos ser paralisados por causa da dor, por causa da frustração ou por conta da angústia das circunstâncias. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, e eu gosto muito dessa passagem que diz, o Evangelho de João no capítulo 21, no versículo 25, de que Jesus ele realizou muitas maravilhas, e que se todas fossem escritas, nem todos os livros do mundo inteiro conseguiria conter essas histórias. E por que não conseguiria conter essas histórias? Porque Jesus continua restaurando, reconstruindo, curando e operando maravilhas no nosso meio. Nem todos os livros do mundo inteiro, porque existe uma história dentro de cada um de vocês, e é uma história muito maior do que você jamais imaginou, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20 fala sobre isso. Então existe uma história maior do que a nossa dor. Para a sociedade vai ser só apenas um nóia, vai ser um traficante, vai ser um rejeitado, vai ser alguém destruído nas suas emoções, mas Jesus chama essas pessoas à mesa, olha nos olhos e chama de filho. Jesus pega aqueles que para a sociedade não tem nenhum valor e chama de filho. Eu sei que cada um aqui tem uma história de altos e baixos, momentos difíceis, uma história de superação, ou até mesmo uma história de milagre de que você viveu com Jesus. Mas independente do momento que você esteja passando hoje, entenda, existe uma história maior do que a sua dor. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no Salmos de número 31, no versículo 12, no verso 12. O título dessa ministração se chama A Carpintaria de Ouro. Quem achou diz amém. Salmos 31, 12 diz assim, Salmo de Davi: não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se eu fosse um vaso quebrado. Repete comigo, igreja: vaso quebrado. Amém. Ouço muitos boatos ao meu respeito e o terror me cerca. Conspiram contra mim e tramam tirar a minha vida. Eu, porém, confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. Meu futuro está em Tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar, e que a luz do Teu rosto brilhe sobre o Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor, e não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a Ti. E que os perversos sejam envergonhados e que fiquem calados na sepultura. Silencia os lábios mentirosos, os lábios orgulhosos e arrogantes, que acusam os justos. Grande é a bondade que reservaste para os que o temem. Tu os concedes aos que em Ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Tu os escondes em Tua presença, a salva de todos que contra eles conspiram.
Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado da tua presença, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu o meu clamor por socorro. Amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Igreja, esse salmo demonstra uma atitude que Davi teve de buscar ao Senhor em um momento extremamente difícil, em um momento também similar àquele a qual os discípulos estavam passando. Provavelmente esse salmo aqui é um dos salmos também que ele já estava como fugitivo de Saul, que estava procurando lhe tirar a vida. Só que Davi, ele chega a falar nesse salmo que ele também está cercado de todos os lados, ele está sofrendo na sua alma. E existem lutas que nós passamos, que são as lutas silenciosas que ninguém consegue enxergar, mas somente nós sabemos as lutas que nós passamos dentro de nós mesmos. Às vezes nós não procuramos ajuda, e aí está uma falha nossa de não procurar ajuda, mas são lutas que nós tentamos resolver pelo nosso próprio esforço, pela força do nosso braço. E Davi, ele estava numa luta da alma, ele está ali desabafando com Deus, falando e colocando diante de Deus as suas lamentações. Só que Davi, por um lado, ele faz um paradoxo de todas as coisas ruins que estavam acontecendo com ele, e ele coloca do outro lado da balança. Ele coloca de um lado os seus lamentos, a tua dor, o seu sofrimento, mas do outro lado ele coloca o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, que não iria deixar ele naquela situação. E o fato, igreja, de Deus ser perfeitamente bom, é a base também para ele fazer coisas boas. Deus é bom, sim ou não? Deus é bom, por isso que ele faz coisas boas. Ele não desconsidera, Davi não desconsidera que o amor, que a bondade, a misericórdia de Deus poderia mudar aquela situação que ele estava vivendo. Só que no verso 12, coloca para mim por favor. Ele diz: eu sou como vaso quebrado diante dos homens. Então ele declara que ele é como um vaso quebrado diante das pessoas. Ele está como um vaso quebrado. Só que ele demonstra ao mesmo tempo uma esperança que Deus vai catar aqueles cacos e restaurar todas as coisas e mudar a sua sorte. Nós sabemos que pela história de Davi, quando nós entendemos a história de Davi, depois de tanto sofrimento, fugindo durante tantos anos, depois de tanto sofrimento, Davi se tornou um guerreiro melhor, um líder melhor, um profeta mais profundo e um adorador aprovado por Deus. Ou seja, aquilo que tentou ferir Davi fez dele um homem mais forte e um homem mais útil no reino de Deus. Então as coisas que machucaram Davi e as coisas que muitas vezes vêm para nos abater, para tentar também nos machucar, são questões e são coisas, igrejas, que vêm para nos provar e para também nos levar a um novo estágio, a um novo nível de amadurecimento com Deus. As lutas que você passa de repente no seu casamento é para fazer vocês também como um casal estarem mais unidos, de buscarem mais a ajuda de Deus, de conseguir lidar com as coisas com outros olhos. As lutas que nós enfrentamos ministerialmente, as lutas que nós passamos na nossa saúde, são lutas e muitas vezes são provas que nós passamos, que devem nos levar para mais perto de Deus, como Criador de todas as coisas, a buscar esse auxílio divino. A Bíblia nos fala sobre isso: muitas são as aflições dos justos, mas em todas Deus os livra. É muitas as aflições dos justos, mas Deus livra de todas. Todos aqueles que sujeitam a sua vontade, todos aqueles que buscam o seu querer. Então as coisas que machucaram Davi fez dele uma pessoa mais valorosa como pessoa, fez dele uma pessoa mais valorosa. Então, em momentos que nós precisamos exercer a fé, nós colocamos a perseverança, nós temos a oportunidade, queridos, de crescer. E se essa fé estiver bem desenvolvida, o que Tiago vai falar? Nós seremos completos e plenos. E sabe o que é pleno? É a própria plenitude de Deus que nos alcança. E plenitude não é você ter todas as coisas, mas plenitude é você estar satisfeito com aquilo que você tem. Você foi chamado para estar satisfeito com aquilo que você tem. É arroz, feijão e ovo, glória a Deus.
tenho que andar de Uber, não tenho ainda o carro. Glória a Deus, é você estar satisfeito com aquilo que você tem. Não é você ter tudo, mas é você ter o acesso todos os dias ao dono de tudo, ao dono de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que Davi, ele se coloca diante de Deus como um vaso quebrado. Então repete comigo, igreja: um vaso quebrado nas mãos de Deus pode se tornar algo poderoso e de grande valor. Família, isso vai contra a nossa mentalidade, porque nós estamos na era dos descartáveis. Quebrou, joga fora. Isso vai contra a nossa mentalidade. Só que no reino de Deus não é assim. Deus pega aqueles que estão quebrados e transforma essas pessoas em um vaso útil e de grande valor. Nós fazemos isso com as próprias coisas, descartamos as coisas. Muitas vezes fazemos isso também com pessoas. Relacionamentos, quebrou, joga fora. Casou, você pode se divorciar. E muitas pessoas acabam casando já pensando em se divorciar. Mas graças a Deus, igreja, que Deus não trabalha assim. Deus não age dessa forma. Ele não olha assim para as pessoas quebradas. Ele não olha assim para os vasos quebrados. Porque se Ele olhasse assim, eu e você, nós não estaríamos aqui hoje. Deus não olha dessa forma. E Davi, ele entendia a mente de Deus, e é como se ele estivesse se colocando diante de Deus, falando: eu sou como um vaso quebrado, eu estou quebrado, mas eu sei quem pode juntar esses cacos e me dar uma nova esperança, por isso que eu espero no teu amor. Deus não vai me deixar nessa condição. Deus não vai me abandonar nessa condição que eu estou vivendo, quebrado, despedaçado. Deus não vai me deixar assim. Porque Deus não trabalha com descarte. Existe uma técnica japonesa, e por isso que o título dessa ministração se chama Carpintaria de Ouro. Existe uma técnica japonesa, conhecida como Kintsugi. Quem aqui conhece essa técnica japonesa? Algumas pessoas conhecem. Essa técnica se chama Kintsugi, e Kin significa ouro, e Tsugi significa emenda. Então é uma emenda de ouro. Depois você coloca lá no Google, no YouTube, você vai ver muitos vídeos falando a respeito sobre essa técnica que se chama a carpintaria de ouro. E aí você vai ver muito, você vai ficar admirado com o trabalho que essas pessoas fazem usando essa técnica. Ou seja, e essa técnica consiste no seguinte: quando uma peça de cerâmica, quando um vaso quebra, eles não jogam esse vaso fora, mas eles restauram aquela peça de tal forma que o valor da peça que foi quebrada, ela se torna maior do que a peça original. Então eles pegam aquela peça e eles colam aquela peça com ouro. E aí a peça que era feita em várias séries, todas iguais, ela deixa de ser uma peça igual e ela se torna uma peça única, por conta das suas cicatrizes de ouro. A foto está lá, pastor? Tá? Ali é um dos tipos de vasos. Eu mandei acho que 2 fotos, né? Que mostra um pouco dessa técnica. Olha que legal, gente. Um vaso que foi colado com ouro. Então era um vaso que tinha certo valor, mas agora ele passa a ter um outro valor, porque ele foi restaurado e as suas cicatrizes, aquilo que poderia ser escondido, se torna evidente para todos. E essa é a técnica que se chama a carpintaria de ouro, mais conhecida como Kintsugi. Depois você dá uma olhada lá, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos abordar. Como Davi mesmo disse, eu sou como um vaso quebrado diante de Deus. Mas como mais para frente nós vemos Davi, Deus não vai me deixar nessa condição. Amém? Então você pode ter chegado nessa casa se sentindo como um vaso quebrado, ou diante das circunstâncias você pode também ter sido quebrado, mas Deus é aquele que pode restaurar todas as coisas e fazer nova todas as coisas na sua vida. Amém? Mas como isso é possível, pastor? Pegar um vaso íntegro, um vaso que quebrou, era um vaso íntegro, mas que foi quebrado, e se tornar muito mais valioso. Igreja, o formato do vaso não vai mudar, mas as cicatrizes de ouro visível nesse vaso torna esse vaso especial. As cicatrizes de ouro. Poderia ter colado com Super Bond ou com qualquer outro tipo de cola transparente, que ninguém ia ver e realçar as cicatrizes? Poderia.
mas eles fazem justamente o contrário. É como se eles fossem ressaltar as cicatrizes que aqueles vasos carregam e tornar essas cicatrizes visíveis. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Abre comigo, por favor. O texto nos diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, eu carrego no corpo as cicatrizes. E ele continua dizendo: para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Igreja, o que Deus faz conosco é similar a essa técnica japonesa chamada kintsugi, usado dessa carpintaria de ouro. O que o apóstolo está dizendo é que o tesouro não está somente dentro do vaso. Preste atenção no texto que ele diz que o tesouro não está somente dentro desse vaso, mas na marca que esse vaso carrega. E por que o tesouro também, o que é valioso, está na marca que esse vaso carrega? Porque, queridos, a nossa cicatriz aponta para um Deus de restauração. A nossa cicatriz aponta para um Deus que pode transformar maldição em bênção e de criar um lindo testemunho daquilo que nós estávamos passando. Então, eu poderia colar esse vaso com super bond e muitas vezes também nós maquiamos e fazemos dessa forma. É muito mais fácil, eu não quero expor a dor, eu não quero ser tratado nessa situação, então eu vou lá, eu dou uma maquiada e eu quero mostrar para essas pessoas que não existem cicatrizes, que não existe algo dentro de mim que precisa ser corrigido. Só que o apóstolo Paulo ele fala: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, a cicatriz de que eu pertenço a Jesus, e essas marcas representam, igreja, de um Deus lindo que está prontamente para nos sarar, para nos curar e para nos levar a viver aquilo que nós jamais imaginaríamos viver, a restaurar as nossas vidas. Então você pode olhar hoje para o seu casamento e falar: pastor, está arrebentado, pastor, a minha saúde emocional está daquele jeito, está zoada, os meus filhos também estão quebrados, eu não estou bem, eu estou me sentindo quebrado. Mas se você escolher nessa noite se voltar para o seu Deus, eu tenho certeza de que Ele vai pegar cada um desses cacos e agregar valor, para que lá na frente você possa compartilhar um testemunho de impacto daquilo que Deus fez na sua vida, e você vai poder declarar isso: eu carrego no meu corpo, eu carrego o testemunho de um Deus de restauração, das marcas de que eu pertenço a Jesus Cristo. Amém, igreja? Igreja, se não fosse Ele, você nem estaria aqui hoje. Se não fosse Ele, nem eu estaria aqui hoje. E esse tesouro, esse valor, esse ouro está em cada adversidade que nós passamos nessa vida e de que nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas. Ele agrega valor. Todas as feridas a qual nós apresentamos a Ele, de que só Ele pode trabalhar, de que só Ele pode curar. Mas muitas vezes nós trabalhamos contra esse processo. Queremos, ao invés de expor as nossas feridas, nós cobrimos as nossas feridas. Ninguém pode ver, eu sou tão forte na vista das pessoas. Eu não estou triste, ninguém pode saber o que será da minha reputação, o que será dos meus seguidores, se eu compartilhar as minhas fraquezas. Então nós trabalhamos duro contra esse processo de Deus, e a todo tempo nós estamos maquiando esse vaso e calando a voz poderosa das cicatrizes na nossa vida. Feridas vão sempre apontar para quem te machucou, mas cicatrizes vão sempre apontar para quem te curou. Então, independente das feridas que você tem, abra o seu coração nessa noite, permita de que Deus trabalhe na sua vida, te leve a esse processo, para que essa ferida não venha mais te atormentar, mas se torne uma cicatriz para um Deus de restauração, que aponta para um Deus de restauração que pode todas as coisas. Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Então feridas vão sempre apontar para quem te machucou, mas cicatrizes são lugares que pode tocar, porque são testemunhos que apontam para um Deus de restauração que pode fazer todas as coisas, queridos. Cicatrizes carregam uma voz, mas nós somos treinados desde criança a cobrir as feridas. Você se lembra de situações que você estava mal calorzão e você estava de blusa, porque você tinha machucado o braço? Aí você não queria mostrar para ninguém, mas seus pais sabiam que você tinha se machucado.
nós cobrimos as nossas feridas, nós não queremos abrir ali e expor as nossas feridas. Sabe a origem da palavra sincero? Vem do grego sinesera. E essa palavra vem justamente porque na antiguidade, quando um vaso quebrava, o comerciante, para não perder aquele vaso, ele passava uma cera bem fina e colava aquele vaso para que ninguém percebesse que aquele vaso estava quebrado. Só que as pessoas mais maduras e especialistas no assunto, quando eles iam comprar um vaso, eles colocavam aquele vaso contra o sol assim. E aí eles viravam aquele vaso e eles conseguiam perceber se aquele vaso era um vaso sincero, sem ceras, ou se era um vaso com cera, se já tinha sido um vaso quebrado e que tinha sido restaurado com uma cera. Então, igreja, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Se existem situações que foram quebradas, não tente passar uma cera fina. Permita de que Deus entre na sua vida e ao invés de colocar uma cera fina, agregue ouro na sua vida, agregue valor para aquilo que você está passando, para que seja um aprendizado e um testemunho para as pessoas que caminham ao seu redor. Em nome de Jesus, amém? Gálatas 6,17, apóstolo Paulo mais uma vez dizendo: de agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas, pois eu levo em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu sou assim, sinesera, eu sou assim, sem ceras. E diante de Deus, que sabe todas as coisas, que nos conhece melhor do que nós mesmos, nós não precisamos de máscara, você não precisa de cera. Apenas abre o seu coração para que Ele possa te reconstruir em nome de Jesus, amém? E é isso que o apóstolo Paulo ele diz, ele fala: olha para as minhas feridas e concluam se Deus trabalhou na minha vida ou não, e veja se Deus me restaurou ou não. Então, igreja, as nossas cicatrizes carregam uma voz que precisa ser compartilhada. A nossa cicatriz carrega uma voz. As feridas, ela não tem voz, mas as feridas, elas carregam um som, um barulho. As feridas, elas produzem um som de insatisfação, de amargura, de falta de esperança, de dor. Só que entenda que não é o som da sua ferida que deve contar a sua história. Não é o som da ferida que você carrega que deve contar a sua história. Se Deus te curou, você não precisa esconder as suas cicatrizes. Testemunhe, fale para as pessoas: cara, eu era um vaso quebrado, eu estava arrebentado, sem esperança e sem fé, meu casamento estava indo por água abaixo, nós estávamos pensando em divórcio, as coisas não estavam bem, mas olha aqui, Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou todas as coisas. E por isso, igreja, que existe um poder saindo de você para contar uma história de redenção. Quando você carrega as cicatrizes de Deus, você tem poder e autoridade para declarar: onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde abundou a rejeição, superabundou a adoção de Deus, e onde abundou a maldade, superabundou da bondade do Senhor na minha vida. Então cada cicatriz que nós temos conta que, como Davi, nós podemos ter sim quebrados, machucados, injustiçados, mas como Davi também nós podemos ser restaurados, como Davi também nós podemos ser refeitos em uma versão melhor. Cara, você pode ser reconstruído numa versão melhor, numa pessoa melhor. Seu casamento pode entrar numa versão melhor. Você precisa apenas expor isso e colocar sinceridade naquilo que você precisa fazer, que é tomar uma atitude de buscar ajuda. A voz das cicatrizes é a voz do testemunho lindo daquilo que Deus fez nas nossas vidas e que continua fazendo nas nossas vidas. Salmos 29 vai falar que a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, que despedaça os cedros. E é essa voz de Deus que deve falar pelas nossas cicatrizes e não pelas nossas feridas. Amém, igreja? E cada voz que sai da nossa cicatriz aponta para aquilo que Deus fez, que agregou valor nas nossas vidas. O próprio Jesus, ele foi moído, mas o poder de Jesus permanece para sempre. Ele foi transpassado, mas pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então nós também podemos ser sarados. E cada cicatriz nos torna mais fortes em Deus. Assim como uma série de vasos
Se cair, as marcas serão diferentes, e cada um aqui tem a sua marca, cada um aqui tem a sua cicatriz, cada um aqui carrega a sua dor, cada um aqui carrega o seu testemunho, cada um aqui carrega cicatrizes daquilo que Deus fez em você, do testemunho lindo da história, de uma história muito maior do que a sua dor. Então não pense que é o fim, não pense que Deus vai te abandonar e te rejeitar por conta da situação que você está vivendo. Apenas se volte para o Senhor com o seu coração quebrantado, porque Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não vai desprezar se você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu estou arrebentado, eu estou quebrado, mas eu sei que o Senhor pode restaurar todas as coisas na minha vida, eu sei que o Senhor pode fazer nova todas as coisas, eu sei que eu posso ser um novo homem, eu sei que eu posso ser uma mulher cheia do Teu Espírito Santo, eu sei, Pai, que o meu filho também pode ser restaurado, eu sei que a minha empresa pode ser transformada pelo Teu poder. Mas o que cabe a nós, igreja, é abrir o nosso coração, se quebrar diante dEle com humildade, arrependidos, e falar: Senhor, eu espero no Teu amor, o Senhor não vai me deixar nessa condição. Então cada cicatriz nos faz mais forte em Deus, cada cicatriz. Sabe, lá em Isaías 54 conta da glória da restauração e da glória futura de Jerusalém. Vamos ler esse texto, que esse texto fala justamente sobre isso. Isaías 54, 1. Preste atenção nesse texto, igreja. Diz assim: cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo e aumente a sua casa, e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada, e não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez, pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento, você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Pois um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. No ímpeto de fúria escondi o meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobriria a terra com dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você e nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam, as colinas desapareçam, o meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. E ele continua dizendo: ó cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e edificarei os seus alicerces com safiras, farei as suas torres de rubins cintilantes, seus portões de joias brilhantes, seus muros de pedras preciosas, ensinarei os seus filhos e eles terão grande paz. Você estará segura sobre um governo justo e imparcial, e os seus inimigos se manterão afastados. Viverá em paz e nenhum terror se aproximará. Se alguma nação vier lutar contra você, não será porque eu enviei. Todos os que atacarem serão derrotados. Eu criei o ferreiro que abana as brasas do fogo e produz arma de destruição, e criei exércitos que destroem. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz, e aqui toda a voz é todo som de insatisfação da ferida. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la, e é assim que o Senhor agirá em favor dos seus. Eu lhes farei justiça, eu, o Senhor, falei. Igreja, essa glória da restauração está disponível para mim e para você. Essa glória da restauração, você não pode se privar dessa glória. A Bíblia nos diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa glória está disponível para todos nós, mas não permita que o barulho da sua ferida venha te sufocar, porque ela vai gerar isso, um som de insatisfação. E aí essa ferida é aquilo que o apóstolo Paulo fala: uma raiz de amargura brotando pode perturbar você e contaminar as pessoas que estão ao seu redor. E aí essa raiz de amargura, você tem uma insatisfação dentro de você, de uma ferida. É diferente, igreja, de nós procurarmos ajuda para tratar dessa ferida.
Mas muitos carregam feridas que, ao invés de expor essas feridas para tratamento, eles mostram justamente como um sentido de comiseração, e aí acabam contaminando as outras pessoas por aquilo que eles carregam de feridas. Mas nós não fomos chamados para levar o barulho que as feridas carregam. Nós somos chamados para compartilhar o som e a voz do Senhor, que é transmitida por meio das cicatrizes nas nossas vidas. Então não deixe as feridas falarem mais alto do que a voz de Deus. Creia que aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel e justo para completar. Apenas creia, caminhe por fé. Entenda, igreja, a tua cicatriz é útil para alguém, não esconda. A tua cicatriz, ela é útil para alguém, não encubra isso. Às vezes serão testemunhos que você vai compartilhar com as outras pessoas, o próprio testemunho vivo daquilo que Deus fez, que vai alcançar outras pessoas. Às vezes será uma cicatriz que você tem de um testemunho, que nem sei se eu posso dizer testemunho, mas muitas vezes vai ser um testemunho que você tem, mas mesmo assim aquilo vai tocar aquela pessoa. Mas não encubra o poder de Deus que já foi derramado sobre a sua vida, de situações a qual você já foi curada. No texto que nós lemos no versículo 11 diz: eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei os seus alicerces com safira. Nós precisamos entender isso, igreja, porque ele está falando de uma cidade desolada, de uma cidade quebrada. Assim como Davi, que se colocou como um vaso quebrado diante de Deus, Deus está falando de uma glória que pode vir sobre as nossas vidas e nos restaurar e nos fazer novas pessoas, novas criaturas nele. Então ele fala: eu a reconstruirei com pedras preciosas, edificarei os seus alicerces com safira. Então ele fala que não é apenas o externo, as cicatrizes, ele fala também sobre os alicerces, que ele vai agregar valor nos alicerces. E o que isso representa? Agregar valor nos alicerces é agregar valor naquilo onde ninguém está vendo, queridos. Nas feridas da alma que ninguém enxerga, mas você sabe dessas feridas que você carrega. De repente você não teve uma boa criação com os seus pais, pelas questões de problemas na família. Sabe, Deus, Ele pega aquilo que está em oculto, que ninguém viu, mas você sabe das situações, e Ele agrega valor, Ele coloca pedras preciosas naquilo que está em oculto, que ninguém vê. Então, se as suas emoções estão destruídas, peça para Deus agregar esse valor. Peça para Deus reconstruir as suas emoções, para que Ele coloque as suas emoções alinhadas com a vontade dEle, para que assim você possa dormir em paz. E quantas pessoas que nem conseguem mais dormir em paz, por conta de turbilhões de informações. Mas nessa noite Deus vai fazer você, em nome de Jesus, voltar para o eixo da vontade dEle e agregar valor em situações que você achou que estava abandonada, de que Deus não estava olhando, situações no oculto que ninguém sabia. Nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai agregar nos seus alicerces pedras preciosas, e você terá paz sem fim em nome de Jesus. Porque, igreja, como eu disse no início dessa ministração, existe uma história maior do que a sua dor. Existe uma história muito maior do que o problema que você está enfrentando. Você precisa começar a enxergar com os olhos da fé. E existe sim essa história que Deus tem escrita para você. Sabe, Jesus, Ele falou várias vezes para os seus discípulos, várias vezes, do processo e do plano de salvação. Mas sabe como a chave virou na mente dos discípulos? Quando Ele já havia ressuscitado e Ele entra por entre as portas, e Ele não mostra as feridas para os discípulos, mas Ele mostra as cicatrizes. Ele entra e Ele fala: paz seja convosco. Ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E aí Tomé, é como se Jesus estivesse para ele nessa frente. Nós vemos Jesus falando: Tomé, pode tocar, isso não dói mais, isso já não é uma ferida, isso é uma cicatriz. Porque, igreja, feridas dói, cicatrizes não. Se é uma situação na sua vida mal resolvida, não adianta você falar que é uma cicatriz, sendo que ainda é uma ferida. É um processo para ela ser curada. Assim como às vezes eu tenho que fazer velórios, e é isso que eu falo para a família: cara, é uma ferida, mas lá na frente vai se tornar uma cicatriz. Se sujeite ao processo. Então são coisas que ainda dói. Abra isso para Deus, peça ajuda para Deus, peça ajuda para os seus pastores, para que você seja reconstruído. Não esconda as suas feridas.
E os discípulos só creram quando Jesus expõe as suas cicatrizes. Foi quando eles creram. Em João 20 diz: e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Jesus falou: pode tocar, isso não dói mais, porque isso agora é uma cicatriz. Igreja, seja como Davi, busque o auxílio do Senhor, mesmo que você esteja cansado, quebrado, mas é o Senhor que pode restaurar todas as coisas e te curar. É por isso que Davi disse: eu espero no teu amor. Siga a voz que te chamou desde o início, crendo que existe uma história maior do que a sua dor. Feche seus olhos no seu lugar.